entendo a filosofia aplicada? Eu entendo sob o modelo de ética, política, direito, né? E moral. Então a gente tem que entender que a filosofia, ela tem serventia, ela tem sim utilidade prática. Muita gente conhece a ética, muita gente conhece a moral, conhece o direito, conhece a política, mas não entende que todas essas coisas, elas estão inseridas na parte prática da filosofia. Então é filosofia. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: filósofos de todos os tempos nunca estudaram essas áreas de saber de maneira isolada. Então, quando a gente estuda a filosofia prática, iminentemente é obrigatório que a gente estude ao mesmo tempo política, direito, moral e ética. E no momento em que a gente está vivendo hoje, né, situados por essa pandemia provocada por um vírus, mais do que nunca vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre ética e bioética, que é a parte aplicada da filosofia. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: a ética, o direito, a política e a moral tratam da conduta humana, das ações humanas, né? E se a gente age, é porque a gente é livre. Ser livre implica também eticamente em ser responsável por nossas atitudes. Então, existe duas coisas fundamentais dentro do comportamento social humano que os filósofos vão determinar. Primeiro, um sujeito consciente, racional e livre, que é capaz de seguir normas, né? De criar normas para sua conduta, ou seja, ele cria deveres e ele cria ao mesmo tempo também os direitos que ele mesmo vai cumprir, né? Ele mesmo que vai estabelecer. Então, o que acontece? Isso levando em consideração o bem da coletividade, porque nós não somos ilhas, nós somos sujeitos inseridos, né, na sociedade. E, na verdade, a gente tem que entender que é irracional, os filósofos vão dizer, a gente criar leis, normas, decretos para a gente mesmo não cumprir. Então, estou fazendo um alerta para vocês, né? Porque tá todo mundo ouvindo falar, por exemplo, de decreto. Agora o decreto, né, do prefeito de Itabuna. Agora o decreto do senhor governador, né, da Bahia. Agora o decreto do senhor presidente da República. O que é isso, decreto? Vocês já pararam para pensar no que é um decreto? Um decreto é um tipo de contrato social estabelecido entre nós cidadãos e o poder executivo. No caso do Brasil, quem decreta é o poder executivo, que é formado pelo quê? Governadores, prefeitos, né? Enfim, o presidente da República. Então eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: o decreto, ele institui uma norma que deve ser seguida, né? A partir de uma ideia e para resolver algum problema. Nesse caso, os decretos que foram conferidos foi para resolver o problema de uma pandemia causada por um vírus, Covid-19. E aí, nesse sentido, o Estado, ele se lança acima de nós e nós somos subalternos a ele, enquanto indivíduos. Então, a gente deve obediência. E o Estado, ele está sendo opressor, ele está sendo ruim quando ele determina, né, o nosso comportamento? Não, minha gente, não, queridos, não. Porque, na verdade, nós autorizamos e legitimamos o poder do Estado. Então, nós conferimos com o nosso voto o poder, esse representante maior, né, do Executivo. Então, o que acontece? Ele agora vai ter que dar conta do bem-estar social. Ele vai ter que dar conta, enquanto um dirigente, né, da conduta humana, para que mais males sociais não venham a acontecer. E no caso dessa epidemia, os decretos são fundamentais para que a gente não tenha um colapso no nosso sistema social. E o principal colapso seria a não garantia de vida. Ou seja, se muita gente adoecer, nós sabemos por todas as dificuldades que nós temos no nosso sistema de saúde público, né? E é graças a Deus que a gente ainda tem um sistema de saúde público precário, mas temos, né? Nos Estados Unidos a gente não tem algo parecido, por exemplo, com o SUS, né? Então as pessoas têm que bancar pela sua saúde. E aí só para fazer um parêntese, então se o Estado não decretar algumas medidas restritivas de nossa conduta, todo mundo vai se prejudicar. Então, quando a gente elege, a gente, de certa forma, autoriza que algum dirigente, um governante, ele tome as melhores atitudes pela coletividade. Então, estou chamando a atenção de vocês para a ideia de filosofia política,
como isso é importante, né? Então, assim, dentro da filosofia política, a gente tem que entender as discussões sobre o comportamento humano. E isso implica uma reflexão sobre nossos direitos, sobre o conceito de cidadania, de democracia, sobre as funções do Estado e os poderes do Estado. Então, o nosso Estado ele é um Estado forte, contratual. E ele, por isso mesmo, ele é impositivo. Então, ele faz valer as normas sociais. E o decreto é um tipo de norma extremista, mas necessária para a nossa própria sobrevivência e o bem-estar da coletividade. Então, eu não sei se eu me fiz clara, mas a ideia é apresentar para vocês a necessidade, né, da gente compreender a importância do decreto. Quando se diz que o prefeito decretou que não é possível abrir estabelecimentos comerciais de determinado tipo, né, que as pessoas não fiquem nas ruas, isso significa que para o bem-estar da coletividade, para evitar um colapso no nosso sistema social, né, muitos males, né, decorrentes desse mau comportamento, desse desvio de comportamento, podem vir a prejudicar o todo, né, toda a sociedade. Então, o decreto ele é fundamental. E aí, a gente tem que entender que, muitas vezes, o nosso direito, né, não pode se chocar com o direito do outro. O meu direito, por exemplo, à vida, não pode se chocar com o direito do outro à vida. Então, por exemplo, eu tô dentro, né, da conduta correta, eu tô respeitando o decreto, eu tô na minha casa, eu tô com minha família e eu tô tendo responsabilidade social. Então, eu tô respeitando não só, né, o cumprimento de deveres, o dever é sempre uma obrigação moral, não só para com você, para sua família, né, o Kant vai dizer, mas para as outras pessoas também. Então, nós entendo que um dever é sempre uma obrigação moral que você tem diante de você para seu próprio bem e para o bem de toda a humanidade. Kant vai dizer assim, né? Então, é um imperativo categórico, né? A norma moral dentro de você, ela implica que você tenha determinados deveres, né, a cumprir. E aí, o que acontece? Na medida em que eu desrespeito, né, o direito do outro, porque como é que eu desrespeito o direito do outro? Não assumindo o cumprimento do decreto municipal, indo para a rua, me expondo e não tendo, por exemplo, né, o cuidado de me higienizar. Então eu vou por aí ser não já estou sendo receptáculo da doença, mas também estou transmitindo essa doença para outras pessoas em potencial. Então o que tem aí de vamos dizer assim, de filosófico, né, nessa coisa toda da filosofia do direito e da política nesse mau comportamento? Exatamente o fato de que se você não se torna responsável por você e pelas demais pessoas, você está infringindo a ideia de direito. E que direito é esse? O direito à vida. Então, assim, ninguém tem o direito de passar por cima da vida alheia. Então, cuide-se, né? Respeite o decreto, respeite as normas, né, sociais instituídas pelo Poder Executivo. Então, vejam como a filosofia política, né, e a filosofia do direito se aplicam à condição da nossa vida em sociedade. E eu não entendo porque as pessoas ainda insistem em dizer que a filosofia não serve para nada, né? Por exemplo, John Locke, que é um filósofo, né, genuinamente político e do direito, ele vai dizer o que é um bem. O que é um bem para o John Locke? É você não provocar nenhuma agressão, né? Nenhuma infração. Então, assim, você faz o bem na medida em que você não viola o direito à vida da outra pessoa. Você não viola, por exemplo, a saúde da outra pessoa. Você não viola a propriedade da outra pessoa. Então, assim, entendam, né, que a gente tem mais filosofia na nossa vida do que a gente imagina. E aí eu queria esclarecer para vocês o que é isso, o decreto. O decreto é uma norma necessária para a gente criar, por exemplo, um circuito de harmonia social e a gente estabelecer, né, regras de segurança social. Então, é legítimo que o Estado possa, né, estar acima do indivíduo em relação a isso, para que ele possa ter um bom comportamento. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso, tá certo, gente? Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre filosofia política, para que a gente possa entender esse contexto, né, de pandemia e, vamos dizer assim, de controle social, tá bom? Um beijo!